estou aqui com o Kleber Pereira, do C6, Head de Tecnologia para investimentos no C6. Queria agradecer a presença dele e a disponibilidade para bater um papo aqui com a gente. E começando aqui o nosso tema, aqui a nossa conversa, Kleber, queria que você começasse contando um pouco sobre como o C6 tem se posicionado para atrair cada vez mais clientes de investimento e clientes digitais de maneira mais ampla, né? E o que vocês têm feito particularmente para ter sucesso e se diferenciar? Primeiro, né, valeu aí, Guilherme, pelo convite. Eu acho sempre bacana essas oportunidades, né, de bater aí, conversar com o mundo de galera que trabalha com investimento, produtos, varejo, né? Principalmente clientes ali que são possíveis potenciais para o C6. O que a gente fala é o seguinte, cara, o mercado de investimento, ele é meio que tá dado, né? Então, assim, ele é uma caixinha que você não consegue fugir muito, né? Mas desde o começo do banco, a gente tentava fazer o seguinte, né? Como é que a gente proporciona uma experiência melhor para o cliente, de forma que ela se torne simples ao ponto do cara, né, uma pessoa mais leiga, né? Porque você tem no mercado de investimento um cara mais especializado e um cliente varejo que quer fazer uma aplicação no CDB, numa renda fixa, né, num produto de bolsa, né, um tesouro direto, alguma coisa assim. Então, nosso posicionamento desde o começo foi como é que eu trago uma experiência melhor para o cliente? Como é que eu simplifico isso e trago ele para dentro de casa? Sendo que até em alguns momentos a gente fala que é o seguinte, né? Por mais que o mercado ele já está dado, esse mercado de investimento, como é que você também inova? Então, em alguns momentos, por exemplo, a gente chegou a criar produtos que virou referência no mercado e é aquela questão de concorrência, né? Você lança um produto, o concorrente vai lá, o amiguinho quer concorrer, cria o mesmo produto, concorre. Então, desde sempre, essa foi a nossa expectativa, buscar uma experiência saudável, ágil, resiliência para o nosso cliente, que aí você consegue escalar esse tipo de situação, né? Eu acho que o importante também, que eu acho que foi diferencial dentro dessa jornada, né, que eu vou falar que é uma jornada, é a gente ser mais agressivo com a questão da experiência do cliente. Às vezes eu não estava... O MVP era um MVP onde a gente conseguia explorar qual que era o feedback do cliente. Então, tá bom, tinha legal. Muita coisa assim, escutar o cliente era muito importante. Ô Kleber, e assim, só para ilustrar um pouco e dar um pouco da dimensão do que é o C6, a operação toda de investimentos, tem algum número ou destaques da operação que você pode compartilhar aqui com a gente? Eu vou te falar para você que hoje a plataforma de investimento, se você falar de números, grandes números, há 2 anos atrás, a gente estava falando que a nossa plataforma, a gente estava na base ali de uns 300 mil clientes, né? Hoje a gente já supera 1,3 milhões de clientes usando a nossa plataforma, então a gente mais que triplicou, né, esse número. A gente tem uma carteira hoje que saiu de uma carteira ali de aproximadamente 2 bi, já estamos batendo mais de 30 bi em carteira, né? E isso demonstra também os nossos números de IPP, né? Que é o cliente, ou seja, o cliente que vem, ele é um cliente que ele já vem buscando utilizar a nossa plataforma. Então, o meu IPP, mensalmente eu consigo crescer a minha base ali, que é a questão hoje o que eu falo, né? O mercado é aquela brincadeira de rouba-monte, né? Então, o cliente como é que eu dou uma experiência melhor para o meu cliente e tiro ele do meu concorrente para vir aplicar, que aí eu acho que é o quê? É taxa, é tecnologia, né? Simplificação, é dado, né? Como é que você extrai isso? Então, pensando em grandes números ali que eu posso compartilhar, é nessa linha. Legal, bacana. Deixa eu pegar um pouco já o gancho de tecnologia e te perguntar um pouco do como é que vocês têm usado tecnologia lá dentro do C6 e o que vocês têm trazido de inovação a serviço de simplificar o serviço para o cliente, de melhorar a experiência dele. Eu vou te falar que, pensando em produto, eu vou te falar para você, acho que foi legal a gente entender o comportamento do cliente. E aí eu falo de dado, né? É você olhar a sua massa de dados, você olhar o comportamento dele, entender o que o cliente quer, e aí eu vou falar de algumas coisas, aí eu vou amarrar um pouco o produto com tecnologia, né? Em um momento, por exemplo, a gente entendeu que o cliente que estava vindo para o C6 era não vou dizer um cliente 100% especializado, mas é um cliente que ele queria diversificar melhor, né? E aí quando eu falo diversificar o cliente ele quer, por exemplo, fazer um investimento fora. Foi daí que, por exemplo, a gente entendeu que a gente tinha um nicho legal ali. Então, por exemplo, a gente criou a Global Invest. Primeiro a gente criou a conta global,
que é uma conta para o cliente transacionar em moeda, né, americana e euro, né? Colocando essa plataforma no ar, esse é o cliente que quer fazer investimentos lá fora, renda fixa, renda variável, ele quer aprender um fundo, né? E aí a gente, paralelo, por exemplo, criou uma plataforma de investimento global que o cliente hoje, antes era muito complexo para o cliente, por exemplo, ele pode comprar um ETF na B3, mas ele queria investir na própria ação lá na Nasdaq. Claro. Então hoje, via aplicativo, o nosso cliente, ele simplesmente entra no cliente e ele compra um Google, uma Apple, ele investe na renda fixa americana do seu próprio app. Esse tipo de experiência foi nova no mercado, sendo que a gente fala que a nossa marca ela já até virou, a gente criou a conta global. A gente criou a conta global, saiu vários concorrentes criando conta global. Então esse é um tipo de experiência de produto e tecnologia que a gente teve que se desafiar, que era viável, era complexo, mas era viável, mas que no resultado final despontou a gente aí no mercado aí com essa parte de conta global, né? E aí tem outros produtos, como o Tech Invest, por exemplo, onde a gente entendia que o cliente ele queria diversificar, arrojar, só que ele não conhece. Então a gente criou carteiras automatizadas, que o cliente basicamente ele entra numa experiência bem mais simples, ele consegue balancear em vários tipos de produtos que teoricamente ele teria que entrar em várias plataformas para fazer. E a gente simplifica essa experiência e essa carteira automatizada ela se tornou um volume atrativo ali para esse cliente de alta renda, né? Principalmente clientes que buscam uma diversificação maior, né? Legal, bacana. Deixa eu pegar um ângulo aqui agora, pegar um pouco da experiência particular de vocês lá no C6, né? O que vocês trouxeram e usaram assim até aqui que ajudou vocês a construir essa posição onde vocês estão? Então, que tipo de metodologia, que tipo de ferramenta, que tipo de indicadores vocês acompanham? Então, dando um pouco assim de detalhes mais práticos aí de como vocês enxergam e trabalham tecnologia lá dentro e que ajudaram vocês nesse posicionamento. Eu vou te falar que construir um banco do zero ajuda bastante a você não ter ali os legados e ajuda você a ter uma metodologia, uma dinâmica melhor. Então hoje o banco ele roda em Agile, né? Os times de tecnologia utilizam Agile, a gente roda em Scrum, né? A gente, querendo ou não, vai aprendendo com muitas coisas, mas assim, não dá também só para usar uma metodologia, aí você tem que controlar um portfólio, então a gente usa o Scrum, mas eu tenho toda uma governança de portfólio, né? De um time de governança. Então a gente trabalha trimestres, né? Então a gente fecha releases trimestrais, a gente monitora semestralmente, né? Para saber se a gente tem roadmap do banco. Com isso a gente tem ali releases, né? O banco, a gente fala que o trem sai a cada 15 dias, né? Então a cada 15 dias eu fecho uma versão do app e vou fazendo N entregas, né? O MVP lá chega a ser MVP, então a gente explora muito essa questão de experiência do cliente, o feedback que a gente chega de rede social, até você aqui para mim, você vira, puta, Kleber, aqui não tá legal aqui, a gente leva isso para dentro de casa, então a gente, por trabalhar nas nossas sprints, a gente consegue muito mais rápido atender esses feedbacks. E o básico, né? Errar rápido, corrigir rápido. Isso ajuda bastante. Para ajudar a gente a ter um controle para saber se a rota está certa, a gente usa muito dentro de tecnologia indicadores no sentido... A gente pegou o Dora Metrics, então a ideia sempre cara, eu não preciso ter vários indicadores, mas eu preciso ter alguns indicadores que vão me direcionar muito bem sobre isso. Então, qualidade. Como é que está a qualidade do meu código? Não é só entregar, né? A gente tem que ter uma qualidade ali para garantir que eu não vou quebrar o app, mas eu também não posso quebrar a release, porque eu tenho regulatório, claro, né? Quanto mais você cresce, né? Acho que a gente está nesse momento de banco, né? A gente cresceu muito e agora a gente está na fase adulta. Eu também tenho regulatórios, eu tenho vários órgãos que preciso prestar contas ali. Então, a gente pega esses indicadores de qualidade, indicadores de mudanças em produção para saber o quanto eu estou gerando de problemas, financeiro, eu tenho questões de meu time to recovery, ou seja, meu tempo de disponibilidade. Então a gente pegou alguns indicadores que geram o nosso score em tecnologia e eu monitoro esse score para saber legal. Assim, cara, tô baixando a minha qualidade, tô baixando meu score? Se eu estou baixando meu score, quer dizer que eu estou errando em alguma coisa.
Se esse score está dentro do aceitável, que a gente define como meta da tecnologia, eu estou no caminho certo, aí eu só vou tratando pontualmente. E aí dentro desse score também tem questões financeiras, tem outros pontos que a gente trata, mas a gente pega alguns desses indicadores para não ficar com, né, correndo atrás de vários, e na realidade eu preciso ter foco em alguns. Entendi. Não, interessante, legal. Assim, o tema grande do Febraban Tech desse ano é a inteligência artificial responsável. Eu queria pegar um pouco e trazer um pouco agora dessa visão aqui de inovação e escutar um pouco de vocês, se vocês já tiveram experiência usando GenAI ou inteligência artificial de alguma maneira e pegar um pouco da tua percepção do impacto desse tipo de tecnologia para a indústria como um todo, hoje olhando para frente. Muito legal. Se você puder dividir o tipo as experiências que vocês tiveram. Eu acho que inteligência artificial está dado. Eu acho que ela vai trazer um benefício ao longo prazo e a gente precisa explorar melhor. Eu acho que agora é o momento que a gente está como mundo, né, entender como que ela pode realmente ajudar nossos processos. Sim, o banco a gente está trabalhando, estudando, olhando. E aí eu vou te falar qual que foi a nossa postura. A gente está criando uma plataforma agnóstica, porque a ideia é eu não trabalhar com uma determinada inteligência artificial. Eu posso plugar em qualquer plataforma e explorar o melhor de todas. Então, a gente se posicionou dessa forma, sendo que a gente está testando várias que estão no mercado, né? A ideia, inicialmente, a gente está trabalhando explorando na questão de atendimento, que eu acho que é onde o banco é um banco digital, o modelo do banco é se tornar um banco os principais bancos do Brasil, né, no mundo, só que com um modelo onde você tem uma operação reduzida, que é onde você vai validar o seu modelo de negócio. A gente entende que a inteligência artificial vai ajudar bastante nisso, então a gente está com essas plataformas testando essa parte de atendimento, vai começar a explorar agora alguns produtos estratégicos que a gente tem, que é mais varejo mesmo para poder. E dentro de investimento é legal que a gente discute muito isso. Por quê? Quando a gente fala de dados, a gente está falando que a gente tem que explorar melhor isso e explorar esse comportamento. Dentro de investimento, a gente está começando a olhar algumas situações onde a gente pode experimentar melhor o comportamento do cliente. Hoje você tem muita informação para poder fazer isso, mas a gente está tentando ver uma forma de usar a inteligência artificial para a gente explorar essa questão de comportamento e começar a prover para o cliente, né, pensando em experiência, soluções mais rápidas e, quem sabe, o assessor que o cliente tem é a própria IA que vai estar ali acompanhando o comportamento dele e direcionando algumas coisas, né? Hoje estamos nesse nível, né? E é um mercado que eu acho que vai evoluir bastante, mas a gente tem que aprender ainda a lidar com esse tipo de tecnologia. Legal, bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Olhando para o futuro, os próximos 2, 3 anos, quais são as principais oportunidades que você está vendo aí, as principais tendências que vão estar impactando a indústria de investimento e em tecnologia, em termos de tecnologia, em termos de negócio, que você está antecipando e que vocês estão priorizando lá no C6? Pensando em futuro, o que a gente falou, né? Inteligência artificial é algo que vem para ficar e a gente tem que saber explorar. Hoje no banco, pensando em tecnologia para investimento, o que a gente, além da experiência, a melhor experiência para o cliente, como a gente consegue, a gente está trabalhando muita questão de resiliência. Não adianta você querer vender um produto, um serviço, sendo que você não tem a resiliência necessária para garantir que aquele produto seja realmente estável ali. Eu vou te falar que o foco inicial em D0 hoje, no banco pensando em crescimento, é trabalhar com esse tipo de tecnologia. Que já está no mercado, está dado. Tá? O ponto é que nem eu falei, o banco, como é um banco crescendo de zero, como é que eu uso o melhor dos meus parceiros para poder garantir que eu vou conseguir ganhar mais espaço no mercado, né? Então, quando o pessoal vira para mim e fala, tipo assim, cara, o que você busca no futuro? Eu falo assim, eu busco usar melhor o que a gente já tem hoje de tecnologia. Como é que eu deixo um banco escalável? Né? Eu vou dar exemplos de sentido situação, né? Eu tive situações de pico recentemente, que se a gente não fosse usar o melhor do nosso parceiro de cloud, a gente não daria conta disso. Então, assim, tecnologia, ela sempre vai evoluir, mas assim, como é que eu uso o melhor que eu tenho hoje, tá? Então, hoje, pensando em C6 Bank, a gente está trabalhando dessa forma. E futuro, Guilherme, é assim, eu vou te falar que, que eu falei, o mercado de investimento ele é um mercado dado, mas a gente está sempre de olho em oportunidades, né? Oportunidades, eu acho que ela é aquela questão de
relacionamento com o nosso cliente, né? Então, hoje a gente está acompanhando, por exemplo, feedbacks no sentido de como eu posso melhorar a questão do atendimento do meu cliente de investimento. E aí, quando você fala desse cliente, assim, então ele está com uma questão de experiência no sentido de assessoria, né? Como é que eu escalo a minha assessoria sem eu perder o meu modelo de negócio? Claro. Né? Então, porque a experiência também não é só, né, a experiência digital ali do aplicativo, mas o serviço que você está dando para o seu profissional que está atendendo ele, né? Está atendendo ele. E aí eu tenho plataformas internas, né? Como é que eu posso, de forma rápida, o meu assessor já entender que aquele cliente, ele pode diversificar de uma outra forma e eu tenho um produto que eu posso servir esse cara. Como é que eu faço um self-service? Então, assim, um exemplo que a gente está colocando agora, né? O próprio atendimento do cliente, onde o próprio cliente, ao receber um valor, um saldo, a gente já entende que aquele cliente é um cliente que tem uma experiência de aplicação. E eu já oferto para ele de imediato produtos e serviços que, para ele, às vezes, ele só está acessando o app para poder ver o saldo dele. Então, a gente está trabalhando bem nessas questões de dados e tecnologia, pensando nesse tipo de iniciativa com o cliente. Legal, bacana. Bom, deixa eu agradecer de novo aqui a sua presença, tá, Kleber? Obrigado por bater esse papo aqui com a gente. E aí um espaço, se você quiser fazer alguma consideração final, quiser agradecer. Primeiro, né, queria agradecer aí a participação aí, o pedir o convite, eu acho que é muito legal esse bate-papo e convido vocês aí a conhecer a nossa plataforma, nosso banco, tá? Eu acho que temos uma oportunidade boa aí para vocês conhecerem aí os nossos produtos e serviços, tá bom? Legal.